Oi pessoal, eu sou a Débora da Eu Costurei e hoje eu vou ensinar pra vocês essa bolsa que é super rápida, fácil e linda. Se você já tá gostando do nosso canal e já tem visto algumas coisas, já aproveita, já dá um like, já se inscreve aí, já curte a nossa página, já compartilha pra todo mundo pra você não se esquecer no final, tá bom? Vamos lá? Roda a vinheta! Então aqui a gente vai começar pela modelagem. Eu vou explicar mais ou menos o conceito dessa peça, porque a partir do momento que você entender o conceito, você vai conseguir fazer ela menor ou maior. Então esse primeiro retângulo maior, tá bom? Ele refere-se ao tamanho da peça, do corpo da bolsa, tá bom? Então aqui a altura, 30 centímetros e a largura dela, 48 centímetros. Ok? E essa pequena parte aqui, ó, a gente geralmente vai cortar junto, claro, né? Essa pequena parte aqui, ela se refere ao fundo da nossa bolsa, que é isso daqui, ó, ok? Então, na minha modelagem, ela é metade do fundo. Aqui tem uma costura, ok? Então, é a isso que se refere a minha peça. Como que eu acho isso na minha modelagem? Aqui, eu usei o fundo com 9 centímetros, né? No final ele vai ter 18 centímetros. Então eu tenho que fazer um quadradinho aqui nas extremidades inferiores da minha modelagem. Eu vou ter que fazer então de 9 por 9, ok? Sempre o quadrado tem que ter o mesmo tamanho. Então se você quiser um pouquinho menor, você pode fazer 8 por 8, 7 por 7. Se você quiser um pouco maior, você pode também fazer. Sendo sempre um quadrado, ok? Vamos lá? Então, esse molde que a gente acabou de ver é o que a gente vai usar para posicionar e cortar a todas as partes da nossa bolsa. Então, a parte de fora, a manta acrílica e o forro. E vocês vão ver todo o plano de corte certinho na próxima tela. Então a gente vai começar a nossa peça pelo matelacê. Para quem não conhece, o matelacê é esse trabalho, esse efeito de fofinho, essas costuras, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como fica. Nesse caso, a gente usou para efeito de textura e para ele ficar mais estruturado, né? Para a peça ficar mais estruturada. O outro lado da manta, ok? Agora, se você quiser fazer mais contraste, você poderia usar, por exemplo, uma linha laranja, tá? Mas nesse caso, como é só para textura, a gente usou a marrom. Então, agora a gente vai para a prática. Como é que você vai fazer o matelacê, né? A gente fica preocupado de ter que fazer várias costuras. Então, eu gosto de usar essa régua mais durinha, porque para esse processo ela ajuda bastante. Você pode começar por uma listra qualquer, né? Uma diagonal. E a partir dela a gente vai fazer as próximas. Eu usei aqui a medida de 5 centímetros, que já é a medida da minha régua. Porém, se você quiser 4, 3, e você tiver uma régua dessas, você consegue se basear pelas linhas da própria régua, ok? Isso facilita muito a nossa vida na hora de fazer o matelacê. E a gente vai riscando dessa maneira. Coloquei aqui, ó, do lado da minha primeira linha e vou riscar a outra, ó, como ficou. Aí agora eu faço isso do outro lado e assim por diante. Então, o nosso risco do matelacê ficou assim e a gente vai costurar na manta acrílica. Então agora a gente vai costurar o nosso matelacê, a gente vai costurar o tecido, que já todo riscadinho na manta. E uma única dica que eu dou é que não costurem como zigue-zague, né, as linhas. Dá muita vontade de fazer isso, é até mais prático. Então, para que não fique franzido, para que não torça o tecido, não fique feio, o ideal é que a gente faça todos na mesma direção. Então, eu faço aqui, terminei, corto, volto pra cá. Ok? Vamos lá na prática? Uma outra dica que eu dou é que você use o ponto bem largo. Pode ser no número 5, no mais largo que você tiver, porque daí vai fazer um ponto bem bonito, vai ficar bem vistoso, tá bom?
Então agora que eu já terminei meu matelacê, eu vou só fazer uma costura nele inteiro. Vocês perceberam que eu não usei retrocesso em nada. Então a gente vai fazer uma última costura nele inteiro, ok? Na volta inteira, pra arrematar essas costuras pra que eles não fiquem saindo, tá bom? Aqui eu tô usando uma linha de poliamida, que ela é bem mais grossa. Pra bolsa, ela é mais ideal, tá bom? Porém, você pode usar também sua linha de algodão, não tem problema. Então agora nós vamos para a etapa do zíper, nós vamos preparar o nosso zíper. O que eu estou usando aqui é um zíper de metro. Se você tem possibilidade de comprar, é mais fácil porque ele te dá a liberdade de você escolher a medida. Então nesse caso a gente vai precisar fazer um acabamento aqui, né, nessa pontinha do zíper. E para isso a gente vai usar o que a gente chama de terminal, que é um tecidinho desse, bem simples. A gente vai deixar também as medidas na descrição, tá bom? 3x4 e a gente vai fazer um acabamentinho bem simples. Só para explicar rapidinho, antes de a gente costurar, a gente vai posicionar dessa maneira, ok? No zíper, do lado de cima do zíper, ok? Aí então a gente vai passar uma costurinha aqui, eu vou colocar o alfinete pra gente já ter uma noção. Então, eu prendi ele aqui, eu vou virar aqui e virar novamente, tá? E aí a gente vai passar uma outra costura aqui por cima pra ficar bem bonitinho. Vamos lá? Então agora a gente vai para a parte de aplicar o zíper na nossa peça e também já colocar o forro. Então o tamanho do nosso zíper, ele é determinado pelo tamanho da minha bolsa, ok? Eu sempre deixo 1,5 cm de cada lado, então eu marquei aqui pra gente ver certinho, ó. 1,5 desse lado e 1,5 desse lado. Então a gente vai posicionar o zíper. A parte de cima, então a parte que tem o puxador, virada para a parte direita do meu tecido, tá bom? Para estampa. Aí eu marquei aqui que até ficar mais fácil, ó, 1,5 aqui, 1,5 aqui e a gente vai alfinetar. O que você tem que tomar bastante cuidado aqui na hora de alfinetar é o trilho, tá bom? Então usa 0,5 centímetro pra cá, assim, tá bom? Pra fora. Aqui pra mim é mais fácil já colocar o forro, então eu vou colocar o forro. No nosso caso, o nosso forro é liso, então não tem muito lado, porém se o seu for estampado, você vai colocar a estampa do forro virada pra estampa da peça, ok? E reposicionar o seu alfinete aqui, ó, pra prender tudo junto. O zíper, o forro e a peça. E aí, só a gente passar uma costurinha aqui e prender tudo. Vamos lá? Com tudo unido, olha como ele vai ficar, tá bom? Então aqui tem o nosso forro, o zíper no meio e a parte de fora da nossa bolsa aqui. Viram como já ficou bonito? Agora a gente vai fazer um pesponto para deixar bem assentadinho, né? Essa parte nossa de fora da peça com o zíper. Só que para isso eu não posso prender tudo, não posso prender o nosso forro. Então eu jogo meu forro para fora, olha, e coloco para baixo. Essa parte aqui, ó. Tá bom? Então ele vai ficar só a parte de fora pro pesponto e o nosso forro vai ficar solto. Vamos lá?
Então agora, antes de a gente fechar a peça, esse é o momento de a gente colocar as alças, né? Aproveitando que ela ainda tá aberta, a gente consegue costurar mais fácil. Aqui eu tô usando uma alça pronta, ok? Ó, tá? A gente corta na medida que a gente quer. Então aqui, como é que a gente vai achar o local exato de pôr a alça? A gente vai marcar o meio da peça, ok? Ó, aqui no meu caso é 48, então eu marquei aqui no 24, marquei com o meu gizinho aqui, ó. Aqui e do outro lado também. Okay? E geralmente eu gosto de usar uma medida, deixar aqui entre as alças com 20 centímetros. Então, muito simples. Eu coloco aqui 10, marco aqui de um lado, ok? Agora os 20 centímetros do outro lado. Então, a gente marca aqui certinho, ó, pra fora, tá? Eu marquei 8 centímetros aqui na minha régua. Por isso que é bom ter essa régua, viu? Que ela ajuda a gente bastante nessa hora. Então, marquei aqui 8, marco pra fora também. Eu já tenho a medida exata aqui de onde eu vou colocar a minha alça, ok? Aí a gente alfineta e vai pra máquina. Agora a gente vai para o último passo, que é o fechamento da nossa peça. Vamos lá. Eu vou abrir ela inteira aqui, ok? Então eu vou unir frente com costas da minha parte de fora, tá bom? Ó, como ela vai ficar. E aqui o forro. Como que a gente vai fazer esse fechamento? Primeiro, a gente vai fechar as duas laterais, ok? De cima a baixo. Unindo as duas partes da frente, unindo as duas partes de fora, ok? Ó, como elas ficam. Sempre com o máximo cuidado, ó, pra gente unir aqui, ó, bem certinho, tá bom? Essa dobrinha, ó, estão vendo aqui, ó? Sempre deixar bem certinho aqui. Daí, a finalização fica perfeita. Aqui também, o ideal é a gente pôr um alfinete. O forro também. Então, a gente vai costurar. Vou mostrar aqui. Daqui, do final do forro, vamos passar por ele inteiro, vamos passar por essa parte, por isso que é bom ele estar bem alinhado. E vamos acabar no fim da nossa peça, aqui. Depois que a gente costurar as nossas laterais, a gente vai costurar o nosso fundo, o fundo só da parte de fora da bolsa, ok? Então, fundinho, e só essa partezinha aqui. E aí a gente vai pro pulo do gato, depois que a gente já tiver com essas partes fechadas. Então, agora a gente vai finalizar o nosso fundo e a gente vai dar profundidade. Por isso que o quadradinho que a gente faz no canto da modelagem, como eu falei no começo, é tão importante, tá bom? É importante que essas medidas elas estejam iguais, ok? Senão, agora você vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque você vai fazer o seguinte, agora a gente abre, ó, aqui tá o fundo e aqui tá a lateral. Eu vou abrir essa parte, tô vendo que ela tá, né, aberta ainda, e vou unir, tá bom? Ó, costura com costura.
tá? Ele vai ficar assim. E aí eu vou alfinetar aqui pra gente unir o outro lado também e a gente ter uma noção melhor de como ele vai ficar. Então eu uni aqui, ó, e vou passar uma costura aqui, pra gente fechar o fundo da nossa bolsa. E aqui também, depois eu já mostro aqui também. Ó, viu como ela ficou bem certinha? Ó, viu como ficou bem certinho? Costura com costura. E nenhuma dificuldade pra gente fazer essa finalização. Vamos lá passar a costurinha? E agora que você entendeu o processo de fechamento do fundo, a gente precisa refazer esse processo no forro, pra gente virar a nossa peça e só dar o pespontinho final. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma costurinha de uns 3 centímetros, vai e volta, aqui no fundo, ok? Do nosso forro, desse lado e desse lado também. A gente vai ver na prática também. Pra daí a gente conseguir fazer a caixinha de leite aqui, ó. Pra gente conseguir fazer aquela outra costurinha de profundidade. Vamos lá? Talvez você esteja se perguntando por que eu só fiz uma costurinha de um lado e do outro do forro. É uma pergunta muito boa, mas se a gente não tivesse feito assim, a gente não ia conseguir virar a nossa peça. Então, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai virar a peça. A gente abre, bom, abre o zíper. Eu geralmente pego direto no fundo e vou virando. A gente ajeita direitinho com os dedos mesmo, porque ela é bem grande. Os cantinhos, tá bom? Do fundo, de um lado e do outro. Aqui também, ó, no zíper, tá bom? Se preocupando se ele virou todo direitinho aqui o outro lado. A gente coloca o dedo aqui, ó, e vai ajeitando, tá? Ó, viu? Ele fica bem todo o terminal pra fora. E a nossa bolsa está quase toda pronta. A única coisa que vai faltar agora é a gente fechar aquele buraquinho com o pespontinho na máquina e acabou. A última dica pra gente finalizar o forro é que como a gente costurou do lado avesso, ok? Ele vira o tecido automaticamente pra dentro, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a parte de dentro? Então, a gente só segue, tá bom? A virada automática dele e passa um pespontinho aqui em cima. E tudo certo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu acho que ela é super fácil, eu acho que vocês vão conseguir fazer várias também. Legal essa peça que a gente consegue fazer várias estampas para combinar com vários looks. Se você gostou muito, curte aí, compartilha bastante. Então até a próxima, um beijão, até mais!